Hoje a nossa meditação está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. E nós vamos ler os 3 primeiros versos dessa carta muito preciosa, riquíssima para o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento da vida cristã. Enquanto você abre aí, eu quero dizer que nós estamos aí na nossa última mensagem dentro da série que estamos trabalhando, a família e o evangelho. E para aqueles irmãos que estão acompanhando, nós já meditamos sobre baseado em Romanos capítulo 12, como um só corpo em Cristo Jesus, olhando para a igreja como um todo. Nós, fazendo uma leitura de Gênesis capítulo 2, nós vimos uma temática, uma só carne. Nós vimos ali no Salmo 127, abordando a segurança, uma segurança que o salmista traz para todos nós. Nós vimos aqui também, nessa mesma carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 4, uma responsabilidade sendo ensinada e trazida aos pais. Hoje, ainda nessa carta de Paulo aos Efésios, nós queremos falar sobre uma obediência, baseado aí nos 3 primeiros versos do capítulo 6. E o texto diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Mais uma vez, versículo 1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Então, queridos, baseado nessa passagem, nós iremos fazer a nossa meditação nessa noite, tendo em vista aí essa temática, né? Uma obediência. E nós vimos, quando meditamos no Salmo 127, que filhos são como flechas e pais são como arqueiros, que têm essas flechas nas mãos e tem a responsabilidade de conduzir seus filhos, né? A ideia desse guerreiro, esse arqueiro, lançando essas flechas, que são os filhos, no alvo correto. É o aljarma ali que é dita pelo salmista. Ou seja, os filhos, como herança do Senhor, eles precisam serem apontados e direcionados ou lançados no caminho do Senhor. Isso é, portanto, uma prerrogativa dos pais, seguir essa instrução plenamente. Responsabilidade dos pais, como nós meditamos na nossa última ministração. Pais educam seus filhos segundo Deus e para Deus. Dele vem a capacidade e volta para ele os frutos deste ensino e dessa instrução que esses pais deram a seus filhos. Seja como pais educando ou como filhos obedecendo, ela é de Deus, vem de Deus e volta para Deus. No final, Deus é glorificado e famílias em seus relacionamentos serão tomadas pela presença gloriosa de Deus no lar. Lembre-se de que quando meditamos sobre um lar seguro, baseado no Salmo 127, nós vimos que esse lar seguro não é apenas aquele lá onde tem um pai que vai para o seu trabalho, que
providencia toda a segurança do seu lar, que busca os recursos necessários para mantimento e que prepara os filhos, mas é também e principalmente um lar onde tem a presença do Senhor ali. E portanto, partindo disso, o que temos diante de nós agora, nessa parte da carta de Paulo aos Efésios, é um chamado à verdadeira vida cristã. Aquela do qual o apóstolo nos convida, aí no versículo 1 ao 2, do capítulo 5, a viver como imitadores de Deus, como filhos amados. E ele continua dizendo nos chamando a vivermos em amor, no versículo 2, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então perceba que essa instrução, esse ensino que o apóstolo está trazendo para nós como filhos, como pais, como maridos, como esposas, está alicerçado nesse pilar que diz respeito à verdadeira vida cristã. Esse chamado diz respeito a uma vida cheia do Espírito Santo, do qual apresentará a verdadeira espiritualidade da vida cristã, que é refletida e exposta nos comportamentos e relacionamentos daqueles que estão plenamente em Cristo Jesus. Ou seja, se você deseja saber o que é uma vida cheia do Espírito Santo, está aqui Paulo dando as instruções na prática de como essa vida cheia do Espírito Santo está relacionada, ou em que ela está relacionada. Ela está alicerçada naquilo que ele iniciou dizendo no capítulo 5, que acabamos de ler. É uma vida, um cristão que é imitador de Deus, que busca viver em amor, assim como Cristo nos amou e se entregou por nós, e como oferta agradável a Deus, em aroma agradável a Deus, nós então vivemos assim. Vida cheia do Espírito Santo, portanto, ou ser cheio do Espírito Santo, significa viver conforme a imagem e semelhança de nosso Criador e Senhor, Jesus Cristo. Significa ter e manter relacionamentos saudáveis e que refletem um caráter santo, compassivo e amoroso daqueles que estão em submissão ao padrão de Deus. No final, queridos, uma vez submissos a essa vontade de Deus, verdadeiramente refletiremos o seu caráter e manifestaremos o seu padrão. Só quando observarmos estas coisas. Dentre várias recomendações de como viver uma vida cheia do Espírito Santo, também nós temos aqui o apóstolo Paulo chamando a nossa atenção, ou chamando os filhos para uma atenção maior àquilo que pais cristãos têm a recomendar e têm a ensinar. Suas instruções em relação a esses relacionamentos familiares se estendem a todos os grupos ou a cada faixa etária dentro do contexto familiar. Ele não fala apenas olhando para os pais, ele fala chamando os filhos a responsabilidades, assim como para as esposas e como aos maridos. Depois de fazer recomendações às esposas e aos maridos, ele também fala diretamente aos filhos. Sendo assim, vale então a gente ressaltar que o Evangelho de Deus, o Evangelho que a Bíblia nos apresenta, o Evangelho cristocêntrico, ele também dá instruções a filhos, assim como dá a pais, como dá a esposas, como dá aos maridos, visando relacionamentos saudáveis por meio de casais e filhos cheios do Espírito Santo. O Evangelho é completo, meus irmãos. Ele não apenas chama pecadores ao arrependimento, mas como ele resolve também os nossos problemas relacionais, conjugais, o nosso envolvimento com os nossos filhos e também filhos com pais. Em relação à educação de filhos, Wilson Porte, ele escreveu um livro comentando
toda a epístola de Paulo aos Efésios, e ele diz o seguinte, abre aspas, sem pensar em Deus, não há como pensar em educação, pois esta encontra em Deus sua fonte e seu fim, seu início e conclusão. Educamos segundo Deus e para Deus. Vem dele a capacidade e voltam para ele os frutos do que fazemos, seja como filhos obedecendo, seja como pais educando. Aí ele continua dizendo, quer estejamos educando, quer estejamos obedecendo, fazemos o que fazemos para o Senhor e não para o ser humano. Em primeiro lugar, fazemos tudo para honrar a Deus, para glorificá-lo. E em segundo lugar, fazemos ao próximo por amor a Deus. Fecha aspas. É desta maneira, queridos, que o apóstolo Paulo também nos orienta e exorta aqueles amados irmãos da igreja de Éfeso. Ele traz algumas exortações quanto aos deveres domésticos, como de maneira direta, específica e esclarecedora quanto à vida cristã. A verdadeira vida cristã está alicerçada nesses pilares apresentados pelo apóstolo. Pois só é possível agradar e sermos imitadores de Deus, uma vez que manifestarmos o seu caráter em todos os relacionamentos que sustentamos no contexto pessoal, familiar e em sociedade. O Evangelho ele vai corrigir essas lacunas em nossas vidas. Queridos, aí é interessante observar que esses relacionamentos, que são reflexos de uma vida cheia do Espírito Santo, começam com a sujeição. Nós vamos perceber Paulo aplicando ou apontando todas essas coisas ao que ele diz lá no versículo 21 do capítulo 5, dizendo o seguinte, versículo 21, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. E aí só então, depois dele falar essas coisas no versículo 21, a partir do versículo 22 até o texto que nós lemos no capítulo 6, ele vai falar sobre de que maneira essa sujeição uns aos outros no temor de Cristo, ela vai acontecer de maneira prática. Ele diz aí no versículo 22, esposas, que cada uma de vocês se sujeitem a seu próprio marido. No versículo 25, só lendo o início dos versículos, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa. Versículo 1 do capítulo 6, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Versículo 4 ainda do capítulo 6, e vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira. Todas essas instruções e recomendações que o apóstolo traz para nossas vidas, elas estão alicerçadas, ou ela parte desse pressuposto de que, como imitadores de Deus, como filhos de um Deus e servos do Senhor Jesus Cristo, que tem uma vida cheia do Espírito Santo, se sujeitem não apenas a Deus, mas uns aos outros no temor de Cristo. Essas coisas, então, de maneira prática, vão refletir uma vida cheia do Espírito Santo. O ambiente, queridos, e os responsáveis para que isso aconteça, eles estão diante de nós. Paulo diz que se agirmos assim, não apenas estaremos nos sujeitando uns aos outros no temor de Cristo, mas também estaremos imitando a Deus. Portanto, estaremos glorificando-o conforme fomos eleitos e predestinados para ser, como ele trouxe de maneira brilhante aí no capítulo 1 de Efésios. Paulo diz que a obediência aos pais, ou melhor dizendo, a desobediência aos pais, é sinal evidente da decadência da sociedade. Isso está em Romanos, capítulo 1, versículo 30. Eu não vou ler agora, que nós vamos ler ele daqui a pouco. Eu vou explicar melhor esse ponto. Quando Paulo fala que a desobediência aos pais é um sinal, e ele coloca ali na lista ao lado das outras
coisas que nós praticamos em razão do pecado, ele vai falar isso porque os homens se tornaram amantes de si mesmos, desprezando o conhecimento de Deus. Portanto, a desobediência dos filhos aos pais não é um sinal de independência e manifestação da vontade. Não é isso que o mundo esteja ensinando e o diabo apresentou lá atrás, para que a gente rompesse o nosso relacionamento com o nosso Pai eterno, nosso Deus, para que pudéssemos viver de maneira independente de Deus, que viéssemos conhecer como Ele conhece, o bem e o mal, que pudéssemos ter a mente do Senhor. Não! E isso é um reflexo do pecado que produz rebeldia e toda espécie de impureza e corrupção diante de seu semelhante e de seu Criador. Por isso que Paulo diz que isso é um reflexo da decadência do homem. Eu quero citar aqui a Augusto Nicodemos, no seu livro. Ele escreve um livro falando sobre famílias. E ele diz o seguinte, que é preciso nós fazermos duas observações antes de analisarmos cada instrução aqui, que Paulo vai dar. A primeira abre aspas, Paulo começa dando instruções aos filhos e não aos pais, como poderia parecer mais apropriado e lógico. Paulo faz uma instrução inversa no seu público-alvo, né? Há um motivo para isso. Ele não começa com os pais porque o tema da sessão inteira que ele vem tratando diz respeito à submissão. A segunda observação que precisamos fazer é que a autoridade dos pais sobre os filhos, segundo Augusto Nicodemos, está implícita no mandamento para que estes obedeçam àqueles. Paulo está afirmando indiretamente que os pais são colocados por Deus sobre a vida dos filhos e que deve orientá-los e guiá-los. Veja que ele está sobre e não sob. Que os filhos devem referir-se ou dirigir-se aos pais como pessoas que estão em posição de autoridade. Essas duas coisas, segundo Augusto Nicodemos, precisam estar em nossa mente como pressuposto para então compreendermos o que Paulo está ensinando. Basicamente, o que Paulo começa ensinando é que Deus é o cabeça de Cristo e que Cristo é o cabeça do homem e que o homem é o cabeça da mulher e ambos são os cabeças dos filhos. Foi desse modo que Deus estruturou a família. Então, todas as vezes que uma família deixa de se guiar ou deixa de cumprir essa prerrogativa ou essa estrutura divina, alguma coisa está errada. Alguma coisa está acontecendo fora do padrão que Deus estabeleceu. Portanto, é preciso um alerta e um olhar criterioso de nossa parte para essas instruções. A pergunta que fazemos é a seguinte, queridos. De que maneira a passagem que está diante de nós ensina os filhos a obedecer aos seus pais? Como esse ensino aponta para uma vida cheia do Espírito Santo? Qual a importância desse ensino para uma família debaixo da graça de Deus? Percebe que essa mensagem hoje, embora tenha um objetivo principal, um olhar para os filhos em obediência aos pais, mas ela vai falar aos pais, ela vai falar aos filhos, ela vai falar dos nossos relacionamentos, ela vai falar para todos nós que servimos ao Senhor. Então, o ponto de partida da orientação do apóstolo Paulo, portanto, vai estar em uma palavrinha aí que ele vai chamar a nossa atenção, que é a obediência. Ele começa dizendo, filhos, obedeçam. É nela, ou é nessa palavra que devemos concentrar a nossa atenção, para que então venhamos analisar a passagem. Eu quero destacar aqui três verdades, ou três
Três coisas importantes para a nossa... Três lições que vêm para o nosso crescimento. E a primeira dela, eu quero chamar a sua atenção para uma ordem. Dentro desse texto, nós encontramos uma ordem que está aí logo no início do versículo 1 e também no versículo 2, a parte A do texto, que diz: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Aí o verso 2 diz: honre o seu pai e a sua mãe. Perceba que aqui, nessa parte A desses dois textos, nós vamos encontrar em primeiro lugar, uma ordem. O chamado do apóstolo para os filhos é que obedeçam. E a palavra obedecer aqui, ela, mais uma vez, a gente olhando para a sua língua original, e aqui nesse caso no grego, ela diz respeito tanto a ouvir uma ordem, como a atender à mesma. O significado dela não se aplica apenas a ouvir uma ordem, mas também a obedecer a essa ordem, a atender a essa ordem, dar atenção devida a essa ordem. Ela está inteiramente ligada à palavra, como o apóstolo mesmo vai dizer aí no versículo 21, a submissão, a sujeição. Pois aquele que se submete compreende a ordem dada e sabe identificar, pelo ouvir, a fonte desta ordem, resultando em uma prática pontual. Ou seja, o sentido último desta palavra obediência é o obedecer após prestar atenção ao que foi dito. Perceba, queridos, que esse chamado do apóstolo para a obediência, ele não é um chamado aleatório. Ele não diz que ele não deixa aberta a possibilidade de entendermos a obediência a qualquer pessoa, a qualquer custo e a qualquer circunstância. É um chamado para quem foi dada a devida autoridade sobre a vida, nesse caso aqui os filhos, e esses filhos dão a devida atenção a essa ordem. Essa palavra então nos convida a essas duas coisas. Aí, queridos, fica aqui uma lição importante para os pais. Entendendo isso, a gente precisa compreender então que os filhos só poderão cumprir esta instrução, só poderão responder e dar atenção devida à instrução que essa palavra tem sobre as nossas vidas, uma vez que houver um envolvimento ativo dos pais, dando-lhes ordens. Portanto, para que os filhos possam atender às ordens dos pais, é necessário que esses pais deem as ordens, participem da educação, da instrução e do crescimento dos filhos, dando-lhes ordens. Pois ao ouvirem, elas serão obedecidas. E aí, irmãos, está em jogo aqui os lares onde não há esse tipo de comportamento por parte dos pais, de verdadeiros instrutores e educadores. E aí eu quero citar uma frase minha, que diz assim, abre aspas: lares onde os filhos fazem o que querem e quando querem, criando um caos em desordem e insubmissão, grande parte disso é culpa dos pais por não orientarem e se posicionarem diante de seus filhos como aqueles que de fato ditam as regras. Fecha aspas. Ou seja, queridos, não adianta só culpar os filhos por serem desobedientes e irreverentes e não dar atenção, se os pais não cumprem o seu papel como aqueles que têm autoridade. A gente olha para muitos pais, inclusive, e crentes. O público-alvo do apóstolo aqui são pais crentes. A gente olha para um contexto cristão e percebe e tem a sensação de que ali a autoridade não é os pais, é os filhos. É o pai
solicitar que o filho faça alguma coisa, o filho grita lá falando mais alto e prevalece o que o filho quis e o que o filho falou. Citando mais uma vez Augusto Nicodemos, aqui ele diz o seguinte: obediência significa colocar-se sob a voz do que fala com autoridade. No caso, os pais. Perceba que lá atrás, os pais eles se colocam sobre os filhos com autoridade, dando-lhes ordens. Aqui agora os filhos são colocados sob os pais, sobre a autoridade dos pais. É isso que significa obedecer, ou seja, quando os pais dizem alguma coisa, os filhos devem colocar-se sobre a orientação, debaixo da voz de comando deles. Fecha aspas. Quando não se tem essa voz de comando, então, não é sem razão que o exercício da submissão e obediência dos filhos aos pais é inexistente. Culpa grande parte dos pais quando não há essa voz de autoridade. Mais um ponto que eu quero ressaltar aqui para que nós venhamos entender o que é essa uma ordem que Paulo está dizendo aqui, as implicações dela para nossas vidas. É importante ressaltar que a imposição de autoridade e submissão não se aplica com base em gritarias, espancamentos e arrogâncias por parte dos pais. Nós vimos no estudo passado como os pais devem aplicar a disciplina, a instrução e a admoestação. Mas isso deve ser aplicado por meio de um doutrinamento bíblico e pedagógico correspondente ao Evangelho. Não a uma cosmovisão do mundo, não um doutrinamento das pessoas que não têm Deus no coração, mas de acordo com as Escrituras, buscando de maneira pedagógica o que o Evangelho tem a nos dizer. E isso envolve, queridos, instruções sábias, exortações preventivas, disciplinas punitivas e exemplo prático, porque os filhos estão vendo e recebendo as instruções dos pais e também recebendo e percebendo a atuação deles nessa instrução. Então esta é uma ordem dada aos filhos pelas Escrituras. Obedeçam. Não é um conselho ou uma de muitas opções, mas uma única ordem. Obedeçam. Filhos tementes a Deus, cheios do Espírito Santo, obedecem aos seus pais. Nós temos aí, eu vou só citar, você não precisa, ou se você quiser abrir, Êxodo 21, onde a lei mosaica, ela prescrevia a morte para os filhos que ferissem ou amaldiçoassem um dos pais. Para vocês verem a seriedade que as Escrituras davam a esse relacionamento de filhos com os pais e a autoridade dos pais sobre os filhos. Levítico, capítulo 20, versículo 9, também vai falar sobre isso. Paulo menciona a desobediência na mesma lista onde fala da decadência do homem ao se corromper em muitos pecados graves. Romanos capítulo 1, versículo 30. E aí eu queria ler com você essa passagem. E você vai perceber que a desobediência aos pais ela está lado a lado a outros pecados que Paulo vai falar, que são um reflexo da decadência do homem. Ele, dentre tantas coisas, falando que os homens estão cheios de inveja e tal, ele vai falar o seguinte, no versículo 30, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, e ele segue no versículo 31 dando essa lista. Também em 2 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 2, Paulo também dá essa instrução
com relação a isso, essa lista de pecados cometidos pelos homens. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. E ele segue no versículo 3, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores e por aí vai. Ou seja, queridos, a desobediência aos pais, ela é um pecado gravíssimo cometido diante de Deus em resposta à nossa decadência e o nosso declínio. Voltando lá para o texto de Efésios. Então, a primeira instrução que Paulo dá para nós, como uma ordenança, é que os filhos obedeçam a seus pais. E ele diz no versículo 2 também, para que venhamos... ele diz o seguinte: honre o seu pai e a sua mãe. Honrar os pais, queridos, é algo que honra a Deus. Ser um imitador de Deus diz respeito também àquilo que nós fazemos em resposta a uma vida cheia do Espírito Santo. Ter os dias prolongados e viver bem na terra são bênçãos ligadas a honrar aos pais. São prerrogativa daqueles filhos que honram seus pais e que os obedecem, que estão sob a autoridade desses pais. A instrução não é para que honre apenas o pai ou a mãe, mas ambos, pois ambos estão sobre a mesma posição de liderança e autoridade. Eu coloquei esse ponto aqui porque nós vimos que a responsabilidade direta em dar instrução, em disciplinar, em admoestar, exortar, no versículo 4, Paulo fala pais, mas a palavrinha ali diz respeito apenas à figura paterna, à figura masculina na relação conjugal, que é o pai. Porém, nessa primeira parte aqui, quando ele vai falar então sobre a autoridade e a submissão que os pais precisam ter em relação aos seus filhos, ela diz respeito não apenas a pais aqui, não é apenas pai, sexo masculino, mas também a mãe, como na mesma posição de liderança e autoridade. A obediência aos pais, então, é uma tarefa positiva e exigida dos filhos. Ao mesmo tempo em que a instrução, a disciplina e a exortação, com amor e por amor, são prerrogativa dos pais aos filhos. Sendo assim, irmãos, entendendo essa ordenança, em primeiro lugar, como nós destacamos aqui, nós não podemos ter outra conclusão do que, como Paulo diz, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Então Paulo, após falar da obediência dos filhos como resultado de uma submissão a uma ordem dada pelos pais, agora então ele vai falar que essa obediência e submissão deve ser, como ela deve ser exercida. Qual é o modo que nós filhos, nós servos de Deus, precisamos aplicar e desenvolver essa ordenança de obediência e honra aos pais? Então nós vimos em primeiro lugar uma ordem, agora em segundo lugar nós temos um modo que está aí na parte B do versículo 1. Quando Paulo faz dizer: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção agora para algo crucial na vida cristã. O ponto central do Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo. Quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 15 ao 20,
Paulo fala sobre essa centralidade da vida cristã. Abra sua Bíblia aí em Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 20. Ele vai dizer o seguinte, falando dessa centralidade da pessoa de Cristo. Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Verso 19. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Talvez esse seja um texto que melhor, ou que mais se destaca, e que melhor se aplique a isso que nós estamos meditando com relação à centralidade da pessoa de Cristo no Evangelho. É desta maneira que também precisamos viver, agir e obedecer no Senhor. O modo que nós iremos aplicar a nossa obediência e a honra devida aos nossos pais é no Senhor. É somente por causa de Cristo que podemos desfrutar de um relacionamento saudável e pleno com Deus. Portanto, de igual modo, só podemos obedecer plenamente aos pais e todas as autoridades sobre nossas vidas no Senhor. A ordem dada aos filhos é clara. Nós vimos aí. Obedeçam. Por causa dos pais? Não. Por causa de Deus. É a Deus que somos chamados pelo apóstolo Paulo a sermos imitadores. É ao Espírito de Deus que somos chamados para sermos cheios, como está aí no versículo 18 do capítulo 5. É no temor de Cristo que somos chamados a sujeitarmos uns aos outros, como está aí no versículo 21 do capítulo 5. A Trindade Santa envolvida na nossa prática como filhos amados, como imitadores de Deus, como submissos à vontade e sujeitos uns aos outros, assim como Cristo a Deus Pai e como ao Espírito de Deus numa vida cheia do Espírito Santo. É como a igreja está sujeita a Cristo, que as esposas precisam se sujeitarem aos seus maridos, como ao Senhor. É como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, que os maridos devem amar a sua esposa. É no Senhor que os pais são chamados a criar seus filhos na disciplina e exortação. É da mesma maneira no Senhor que os filhos são chamados a obedecerem. Meus irmãos, isso só vai ser uma verdade, uma realidade em nossas vidas, se Cristo for o centro em nossa mente, nosso coração, nossa maneira de agir, pensar e viver. Pois em Cristo nós podemos também aprender como nos comportar em obediência, como nos comportar diante de Deus como filhos amados, como servos do Senhor. E como Cristo manifestou obediência ao Pai. Se olhando para Cristo que nós precisamos aprender a obedecer aos pais, como Cristo
manifestou obediência ao Pai? Paulo também dá essa resposta quando escreve aos Filipenses. E eu convido mais uma vez você a abrir aí capítulo 2, versículos 5 ao 8. Olha o que ele diz aqui, versículo 5. Tende entre vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Versículo 7. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em forma humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Queridos, é claro que nós não precisamos mais subir numa cruz para provarmos nossa obediência a Deus. Mas ainda precisamos, dia após dia, carregar a nossa própria cruz como prova de nossa fé e devoção. Comprova que nossa fé e devoção está naquele que já perdoou os nossos pecados e nos deu vida e vida em abundância. Como parte desse carregar a própria cruz, está o fato de obedecermos aos nossos pais, como ao Senhor. É seguindo o exemplo de Cristo, em submissão a Deus o Pai, abandonando todas as suas prerrogativas como um rei, como um Senhor, como filho de Deus, assumindo a função ou a forma de servo, para então colocar em cumprimento a sua obediência a Deus o Pai. É seguindo o seu exemplo que podemos então sermos obedientes aos nossos pais como ao Senhor. Eu cito mais uma vez Augusto Nicodemos, quando ele diz que, abre aspas, a orientação bíblica, obedecer aos pais, significa honrá-los, respeitá-los, acatá-los, sem jamais amaldiçoá-los, desprezá-los, insultá-los, mas sempre se colocar sinceramente sobre a sua voz de orientação e comando, fecha aspas, tendo eles como a autoridade sobre as nossas vidas. E nós, sob a sua voz de comando, em obediência e honrando a Ele. Fazemos isso na certeza de que isso é justo e honra nossos pais, como ele diz aí no texto que nós lemos. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Queridos, eu faço uma pergunta aqui para a nossa reflexão e até para podermos conhecer melhor e aprender melhor sobre esse conceito. Há um limite para a obediência dos filhos aos pais? Ou, como muitos interpretam errada a mesma passagem com a carta irmã a Efésios, Colossenses 3:20, se não me foge a memória, quando Paulo fala para que os filhos devessem obedecer aos pais em tudo. Há um limite? Há um limite para essa obediência? Isso, Colossenses 3:20. Filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Há um limite? Sim. Paulo diz qual é esse limite no texto que nós lemos de Efésios. Ele fala: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. O limite aí é no Senhor. Para Paulo, os filhos devem obedecer para agradar ao Senhor, sabendo que Deus está vendo, orientando e guiando a vida deles. É a Deus que devemos prestar contas. Então, o limite está aí, no Senhor. A nossa obediência está no Senhor. Com certeza, Paulo espera que os filhos obedeçam aos seus pais de todo o seu coração, de maneira voluntária e sincera, como nós fomos criados lá no Éden e colocados ali para que a nossa obediência a Deus ela acontecesse com uma disposição voluntária, uma disposição sincera
sem reclamações e murmurações, mas apenas uma disposição plena e correta em obediência, com gratidão, segundo aquilo que Deus exigiu de nós. A mesma coisa, Paulo espera isso de seus filhos, reconhecendo os favores recebidos anteriormente de seus pais. Isso inclui aqui, queridos, uma atitude interna de reverência e respeito que se expressa em atitudes, gestos e palavras. Como ilustração, eu li certa vez uma história de um pai que o filho ali estava muito agitado e ele colocou seu filho de joelho, sentado de frente para uma parede. E o filho ali murmurando, chateado, calado, mas sentou ali. Daqui a pouco o filho vira e olha para o pai. Eu estou externamente sentado e virado para a parede em obediência ao Senhor. Mas internamente eu estou de pé e em desobediência. Não é esse tipo de obediência que a passagem e as escrituras, o evangelho requer dos filhos. Não é uma obediência apenas por medo da disciplina. Não é uma obediência apenas por causa daquilo que pode acontecer conosco. Mas uma disposição voluntária, sincera, em submissão, em sujeição, certo de que o que estamos fazendo para a glória de Deus, em honra àqueles que tanto amamos, em reverência e respeito que se expressa em atitudes, gestos e palavras. Então, de que maneira nós podemos entender esse limite? Os filhos devem obedecer aos pais sempre, até o ponto em que não se configure a desobediência clara ao mandamento de Deus. A nossa obediência aos nossos pais, ela deve estar constantemente em nossas ações, em nosso comportamento. Mas ela tem um ponto final, quando para essa obediência acontecer, é exigido de nós quebrar algum mandamento da lei do Senhor, ou algum princípio do Evangelho. Pois como diz Pedro, em Atos, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Nos lembremos que o público-alvo do apóstolo aqui não são pais ímpios, não são pessoas que não conhecem a Deus e que não têm a sua lei, não conhecem o Evangelho. São pais cristãos que entendem a sua responsabilidade de educar seus filhos no caminho do Senhor, segundo as prerrogativas da lei de Deus, segundo a vontade de Deus, e que, portanto, esses mesmos pais também estão em obediência, em devoção, em glorificação, em submissão a Deus. Então é esperado que esses pais não vá pedir nada aos seus filhos que vá ferir a obediência maior, a reverência maior, a glória maior que eles filhos devem dar a Deus. É bem diferente quando o contexto é outro, quando há pais ímpios, ou quando há um dos pais que não temem a Deus. Neste momento é necessário ainda colocar os joelhos no chão, orar ao Senhor, para que Deus, em sua graça e misericórdia, lhes dê discernimento, para que esses filhos saibam como agir em questões difíceis. O ponto aqui é sempre o Senhor. O limite é o Senhor. O modo de obedecermos é o Senhor. A ordem dada de obedecer, ela parte de uma prerrogativa de que o Senhor também exige isso dos seus servos. Honra e obediência aos pais sempre estará condicionada aos padrões divinos. Pois honrar e obedecer pai e mãe é, antes de tudo, honrar e obedecer a Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Em último lugar, nós partindo aí já para o nosso último ponto, Paulo falou da obediência aos pais como resultado de uma submissão à ordem dada pelos pais
e falou do modo como essa obediência e submissão devem ser exercidas. Ele ainda diz que o cumprimento correto dessas instruções vai trazer resultados baseados em uma promessa que essa passagem traz a nós. Então nós vimos aí, em primeiro lugar, uma ordem: filhos obedeçam aos pais. Nós vimos aí um modo como essa obediência deve acontecer no Senhor, pois isto é justo. Agora nós temos uma promessa. E ele diz aí no versículo 3 do capítulo 6, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. É interessante aqui que no capítulo 2, Paulo citou o quinto mandamento como uma base sólida para o que está apresentando agora como a fonte de sabedoria e vida cheia do Espírito Santo. E uma espiritualidade sadia. Então, essa promessa que é dada aqui, ela está relacionada ao mandamento que Deus dá aos seus filhos, que o Evangelho apresenta para aqueles que creem em Deus, e que, portanto, é um desrespeito àqueles que buscam com sabedoria e uma vida cheia do Espírito Santo, uma espiritualidade sadia. Se seguirmos esse exemplo do apóstolo que ele está dando aqui, ao buscar nas Escrituras toda a instrução necessária, tudo aquilo que nós precisamos para um crescimento e desenvolvermos essa vida cristã, então, se fizéssemos esse exercício, nós teríamos menos erros em nosso histórico diário de vida. Perceba que o apóstolo diz algo a mais quando ele vai citar esse quinto mandamento. A versão original, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12, diz o seguinte: honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Êxodo 20, versículo 12. Paulo, quando ele vai citar essa porção, ele cita dizendo o seguinte: honre o seu pai e sua mãe, e no texto aí você vai perceber que está entre aspas, honre seu pai e sua mãe. Aí tem a próxima fala diz o seguinte, que é o primeiro mandamento com promessa. Aí ele volta de novo ao mandamento original, abre aspas, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra, fecha aspas. Percebe que entre a parte A da citação do Antigo Testamento e a parte B, ele então fala sobre esse mandamento com promessa. E ele diz que é o primeiro mandamento com promessa. O quinto mandamento, queridos, ele é o primeiro mandamento escrito na segunda tábua da lei. Nós temos os quatro mandamentos escritos naquela primeira tábua, são duas, né, que Moisés desce ali, e os outros 6 escritos na segunda tábua da lei. Nessa segunda tábua da lei, o primeiro da lista, então, é esse mandamento de honrar pai e mãe. Então, é possível, e alguns comentaristas concordam nessa teoria, é possível que, ao dizer primeiro mandamento com promessa, o apóstolo não está dizendo primeiro dentre outros mandamentos que também acompanham promessa neles. Mas o primeiro da lista, ele vem acompanhado de uma promessa. Então, o que de fato se aprende aqui, e que o apóstolo reforça o pensamento chamando-nos a atenção, é que há uma recompensa neste mandamento para aqueles que o seguem pontualmente. E que essa recompensa já se cumpre ainda nesta terra, dando longevidade e bênçãos sem fim. Olha que coisa maravilhosa. Queridos, e isso aqui Paulo não está inventando, não. Paulo não está querendo colorir o evangelho, colorir essa instrução para que aqueles cristãos, como seu público-alvo, e assim também nós venhamos então ter
o nosso ego é massageado e as nossas pretensões completas ao dar alguma promessa aí ou alguma recompensa. Não. Paulo está olhando para as Escrituras e perceba, em Deuteronômio, capítulo 28, e você vai ler aí junto comigo. Paulo, ele quando fala isso, ele está olhando para as Escrituras, para o que próprio Deus disse. Capítulo 28, versículo 1 ao 14. É uma leitura um pouquinho extensa, mas eu faço questão de ler para que nós venhamos compreender o que ele está dizendo como promessa ali a obedecer esse mandamento. Diz assim, versículo 1: Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. Quais? Versículo 3. Benditos serão vocês na cidade, benditos serão vocês no campo. Bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, e benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Bendito será o seu cesto de cereais, e bendita será a sua amassadeira de pão. Benditos serão vocês ao entrar, e benditos serão ao sair. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. Versículo 8. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros e em tudo o que colocarem a mão, ele os abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Versículo 9. O Senhor os constituirá para si em povo santo, como prometeu com o juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes dará abundância de bens no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto do solo na terra que o Senhor prometeu dar a vocês sob juramento aos pais. O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão às muitas nações, porém não tomarão emprestado. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não debaixo, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes ordeno, para os guardar e cumprir. Não se desviem de todas as palavras que hoje lhes ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir. Portanto, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui quando diz que esse mandamento traz promessas, e qual é a promessa? Para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra, essa prosperidade e essa longevidade, vida plena que Deus garante aos seus filhos que são obedientes, que são tementes, que obedecem a Deus, e aqui aos Efésios, obedecem aos pais, como reflexo de uma vida cheia do Espírito Santo, com uma vida plena em sujeição uns aos outros, como somos em Cristo. E isso é uma resposta, uma promessa que já se cumpre aqui nessa terra. Esses filhos ou esses servos de Deus já podem desfrutar do cumprimento dessas promessas ainda aqui nessa terra. Que bênção maravilhosa, né, irmãos? O ponto central para que tudo vá bem em nossa vida
e que tenhamos muitos anos de vida está relacionado à nossa obediência a Deus. Portanto, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Queridos, nós temos então diante dessa passagem uma ordem, um modo de aplicar essa ordem e uma promessa como resultado do cumprimento e da prática dessa ordenança. Eu quero concluir aplicando essa palavra às nossas vidas, dizendo 3 coisas importantes que você possa guardar no seu coração. Primeiro, a capacidade de obedecer, ela não vem de nós mesmos. Pois outrora estávamos mortos em nossos delitos e pecados por causa de nossa desobediência a Deus. Mas em Cristo Jesus, somos capacitados para obedecer plenamente. Não adianta você querer pensar que a sua obediência ou aquilo que você está fazendo de maneira correta, mediante a instrução das Escrituras e da Palavra de Deus, é em razão de uma prerrogativa que está em você. Não. A nossa obediência, ela é fruto daquilo que Cristo fez em nós. Por isso que o modo de como devemos aplicar isso é no Senhor. Porque outrora, só o que havia em nós era desobediência. Segunda aplicação. Ao obedecermos a nossos pais, nós precisamos fazer isso no Senhor. Pois não apenas dele vem a nossa capacidade de fazê-lo, mas também é a ele que honramos, pois fazemos para o Senhor e não apenas para o ser humano. Lembre-se do que nós meditamos, que honrar pai e mãe, obedecer e honrar pai e mãe, é antes de tudo obedecer e honrar a Deus. Por isso que a capacidade de cumprir essas coisas, essa obediência e essa honra, vem do Senhor. É o Senhor quem nos capacita. Terceira aplicação. Fazemos para o Senhor porque o amamos acima de tudo. E tudo vem dele, e para ele são todas as coisas. Dessa forma, também faremos para o nosso próximo por amor a Deus. Pois esta é a maneira de nos sujeitarmos uns aos outros no temor de Cristo. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, a obediência e a honra a Ele, ela vem junto. E ao fazermos isso, nós compreenderemos que a continuidade e a prova de que de fato essas coisas são verdadeiras em nós, diante de Deus, é aquilo que nós fazemos com os nossos semelhantes. E o direcionamento aqui é aos pais. Honrando e obedecendo aos nossos pais, porque nós honramos e obedecemos a Deus e amamos a Ele. Portanto, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Eu quero orar com você neste momento. E nessa oração eu queria que você, filho, você pai, você mãe, com sinceridade no seu coração, com seriedade, pudessem então apresentar sua vida diante de Deus. E se você não é esse filho que tem obedecido e tem honrado aos seus pais, você precisa urgente se voltar para Deus, pedir perdão pelos seus pecados, pois isso é um reflexo de que nós não estamos agradando a Deus, muito menos imitando a Deus como filhos amados. Isso significa que ao invés de sujeitarmos uns aos outros no temor do Senhor, nós estamos sendo insubmissos. E isso produz em nós um coração em rebeldia, em desobediência, em desagrado a Deus
e também àqueles que amamos. Se o nosso esforço é para cumprir estas coisas, essa ordenança, e o modo como essa ordenança precisa ser aplicada, e entendendo a promessa que ela traz para nossas vidas, então, que roguemos a Deus que Ele continue nos ajudando, que Ele continue colocando em nós essa disposição voluntária, graciosa da parte de Deus sobre nossas vidas, para honrar e obedecer os nossos pais. Assim nós teremos uma família saudável diante do Senhor. Assim nós teremos família construídas num alicerce sólido, que se estende por gerações, que é o Evangelho, que é a palavra de Deus. A família precisa sim andar de mãos dadas com o Evangelho bíblico. Como tema da nossa série, a família e o Evangelho. Ela precisa sim entender que em Cristo Jesus nós somos um só corpo para a glória de Deus o Pai, onde há muitos membros, portanto um só corpo. Que esse mesmo Cristo e Senhor, e assim como o nosso Deus e Pai e o seu Santo Espírito nos formou e uniu esse pai e essa mãe, esse homem e essa mulher, para que ambos sejam uma só carne. E nos deu prerrogativas para que essa união, esse um só corpo, pudesse ser estabelecido, pudesse ser preservado em um lar seguro, protegido e guardado e amparado pelas mãos poderosas de Deus. Porque sem a presença de Deus não adianta nada o nosso esforço, não adianta nada a força do nosso braço, não adianta nada o guarda e a sentinela, se Deus não estiver presente. Nós aprendemos como pais a responsabilidade direta aos homens como cabeça do lar, em não apenas fazer a provisão do lar, de tudo que necessita, mas também dar a instrução, por meio da disciplina e da exortação aos filhos. Assim como hoje nós filhos estudamos e meditamos que o Evangelho exige de nós uma obediência. A obediência tal que nos leva a um modo certo de praticá-la e nos garante, por meio de uma promessa, recompensas de prosperidade em tudo que formos fazer e vida plena na presença do Senhor, ainda neste mundo. Oremos ao Senhor. Deus, te damos graça e louvor pela palavra do Senhor produzida em nosso coração. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a vivermos para o louvor da Tua glória e a cumprir tudo isso que meditamos durante esses dias e durante essa mensagem. Que de fato nossa família venha estar alicerçada no Evangelho da palavra do Senhor. E venhamos viver conforme as instruções bíblicas. Que Cristo seja a maneira e o modo como nós aplicamos cada conceito e cada instrução que o Evangelho nos traz. E que a recompensa e a promessa maior que venhamos nos apegar é aquela onde o Senhor diz que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, para que essas coisas que venhamos ensinar e dar continuidade a esse ensino às gerações e aos filhos dos filhos, para que ela venha a ser prolongada e venha a ser ensinada sobre cada instrução e cada ensino que venhamos dar. Essa promessa de que o Senhor estaria conosco possa estar presente em nós, assim como aquela que diz que o Senhor voltaria para nos buscar. E ao nos buscar, que sejamos encontrados, alicerçados nessas prerrogativas, como filhos obedientes, como servos cheios do Espírito Santo, para a glória do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e fortaleça o nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Receba o nosso abraço. Tenhamos todos uma boa noite. Amém.